Alunos e alunas, professor Fernando, com mais um conteúdo de matemática para vocês. Para aqueles que desejam aprofundar mais os seus conteúdos de matemática com relação a concursos, vestibular, te convido a ir acompanhando as nossas aulas e quer aprofundar mais com exercícios, mais práticas. Olha aqui no link abaixo na descrição e caso esteja no nosso portfólio, acesse os nossos conteúdos e treine exercícios, ok? Se estiver ouvindo algum barulho aqui é por causa do ventilador, que aqui está muito quente. Então vamos iniciar mais esse momento. Para aqueles que desejam me conhecer, tirar algumas dúvidas, pode procurar no Instagram ou no LinkedIn Fernando Vargas. Pessoal, vamos lá, vamos continuar aqui com as propriedades. Nós vimos as propriedades de potência, vimos um pouco de alguns conceitos de radiciação. Agora nós vamos entrar em propriedade de radiciação. E no final nós vamos fazer algumas questões de concurso, tanto para potência e tanto para radiciação, ok? Então vamos lá. Primeira propriedade de radiciação são 5 propriedades. Essa aqui nós já vimos que, por exemplo, imagine-se que eu tenho uma raiz, no qual eu tenho o índice n, a raiz de a vezes mesmo índice n, raiz de b igual a multiplicação tanto de a de b dentro da mesma raiz. Então, se eu for pegar a multiplicação tanto da raiz de a vezes a raiz de b, o inverso da raiz de a seria a elevado a 1 sobre n, porque eu tenho como se eu tivesse o índice 1 aqui, ó. Vou colocar bem pequenininho aqui, ó. Opa, é como se eu tivesse aqui o índice 1. Toda vez que eu não tenho nada, é como se tivesse 1. B também da mesma forma. Então, transformando da raiz para potência, seria o que? A elevado a 1 sobre n, ok? Da mesma forma, B também seria 1 sobre n. Como eu tenho os dois aqui, multiplicando os dois, eu posso aplicar também essa propriedade de potência. Seria A vezes B elevado a 1 sobre n. Que transformando isso em radiciação, volta-se ao meu inicial aqui, que é A vezes B com índice n. Perfeito? Vamos fazer alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, imagine-se que eu tenho, vamos pegar alguns exemplos aqui. Aqui, ó, vamos lá. Raiz de 3 vai apagar. Tô aprendendo a mexer com essa canetinha ainda, aqui, ó. Raiz cúbica, né? De 2 vezes raiz cúbica de 4. Perfeito? Aplicando a propriedade de radiciação, seria a mesma coisa de eu dizer que é a raiz cúbica de 2 vezes 4. Perfeito? Eu sei que isto aqui continuaria a raiz cúbica de 2 vezes 4, 8. Ok. E esse resultado aqui daria 2, porque 2 ao cubo é 8. Quando eu tenho cubo com cubo, cancelo, sobra somente o número 8. Beleza? Essa é a primeira propriedade. Segunda propriedade também, nós temos uma raiz de A dividido pela uma raiz de B. É a mesma coisa de eu pegar toda essa raiz colocando A sobre B. O inverso disso, por exemplo, o inverso da raiz seria A sobre 1 elevado ao expoente 1 sobre N, B elevado ao expoente 1 sobre N. Isso também é igual a A sobre N elevado ao expoente 1 sobre N. Isso aqui transformando de raiz para potência. E transformando isso aqui de potência para raiz, seria o que? A sobre B com índice N. Perfeito? Então vamos fazer aqui alguns exemplos aqui de exercício, de aplicação de cálculos. Imagina se eu fizesse dessa forma aqui, ó, por exemplo, vou fazer de dois jeitos, o mesmo valor. Eu tenho uma raiz de
Aqui, ó. 36 sobre 25. Perfeito? 36 sobre 25, eu posso dizer isso direto, que a raiz quadrada, quando não tem nada que é raiz quadrada de 36 é 6. E raiz quadrada de 25 é 5. Porque 6 vezes 6, 36. 5 vezes 5, 25. Perfeito? Mas eu ainda vou fazer de um jeito que o pessoal talvez não tenha visto isso, por mais que eu esteja falando. Vamos lá. Mesmo 36 sobre 25. Como é raiz quadrada, eu posso dizer que isto é 6 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado. Perfeito? Como eu tenho quadrado com quadrado, cancela com esta raiz, vai me sobrar 6 sobre 5. Beleza? Algumas coisas, pessoal, eu não vou estar explicando mais dessa forma, porque você praticando lá no nosso portfólio, os exercícios, você vai ter a habitualidade de já enxergar isso sem precisar de fazer isso. Porque isso aqui é um desmembramento de energia e acaba que você perde muito tempo em questões e resoluções. Mas caso ainda você tenha dúvida, queira persistir, queira treinar mais, praticar mais, professor, então vai lá, continua, beleza? Você tem que medir isso em relação ao seu conhecimento, ok? Então essa aqui é a nossa segunda propriedade. Vamos lá para a terceira. Estou passando para frente aqui demais, gente. Vamos lá. Terceira propriedade. Terceira propriedade, eu tenho o seguinte, por exemplo. Quando eu tenho uma raiz com índice n, raiz de A com índice n elevado a m, é como se eu pegasse esse próprio m e estivesse elevando o expoente dentro levando o expoente à letra A. Se eu tivesse um número qualquer aqui, quando eu tenho entre parênteses elevado a m, é como se esse mesmo m estivesse elevando esse número qualquer de acordo com o seu respectivo expoente. Eu poderia também escrever dessa forma. O inverso disso seria o que, por exemplo? O inverso disso seria, vou colocar aqui, A elevado a 1 sobre n, o inverso disso, quando eu falo é potência, elevado a m. Beleza? Aí isso aqui seria o que? Multiplicação, né, de potências. 1 vezes m vai dar m. Então vai dar m sobre n. Então vamos escrever aqui, ó. Isso aqui seria A elevado a m sobre m. Perfeito? Que é a mesma coisa de raiz de m A elevado a m. Perfeito? Vamos aplicar aqui uma raiz qualquer aqui, ó. Por exemplo, vou pegar esse aqui, ó. Eu tenho raiz cúbica de 2 entre parênteses elevado ao expoente 2. Aplicando a propriedade de raiz, é como se esse 2 entrasse para dentro da raiz, né? Levando o expoente aqui, esse número 2. Então, seria este número aqui, ó. Raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. Perfeito? Esse resultado aqui seria raiz cúbica de 4. Consigo fazer mais do que isso? Não, por quê? Porque, como aqui está 4, eu não consigo transformar isso aqui ao cubo, tirar a raiz, não tem como, meu cálculo termina aqui. Quarta propriedade. Essa propriedade que é um pouco interessante. Por exemplo, eu tenho uma raiz do índice m, A elevado ao expoente m, é igual a n vezes p, no qual eu tenho a raiz. Dentro dessa raiz, esse número qualquer aqui que a gente poderia chamar de A, elevado a m vezes p.
O que você está querendo dizer com isso? Que esse P específico, tanto para o índice e tanto para o expoente dentro da raiz, ele tem que ser o mesmo número. Treinando ainda a propriedade de potência, o inverso, né? O inverso dessa raiz seria potência. Eu tenho aqui A elevado a M sobre N, perfeito? E isso aqui eu posso também dizer que seria A elevado a M sobre N, porém, multiplicado por P, tanto no numerador como no denominador. E transformando essa potência em raiz, chegando novamente a elevado a N índice N, eu tenho o M aqui, o expoente M, no qual eu tenho a multiplicação de P. Professor, eu quero ver na prática, no cálculo, desse jeito aí, não estou entendendo muito não. Então vamos lá, aqui ó. Raiz de 2 elevado à terceira. Perfeito? Pô, como eu tenho aqui o índice 2, vou aplicar essa propriedade raiz. Seria raiz de 2 elevado à terceira. Porém, aqui quando eu não tenho nada é 2, né? Então eu vou esse 2 aqui. E esse P eu vou pôr um número qualquer, mas só tem que ser o mesmo. Então eu vou pôr o número 4. 4. Perfeito? Então, este resultado aqui, ele nada mais, nada menos seria do que... Vou colocar aqui até de outra cor aqui, ó. Seria raiz, né, com índice 8, elevado a 2, elevado ao expoente 12. Essa propriedade que é bom você conhecê-la, porque às vezes em algumas questões você pode pegar e não ter a resposta completa. Então, se você não tiver esse conhecimento dessa propriedade, fica um pouco complicado. Vamos para a última propriedade. A última propriedade... Vamos lá. Eu tenho uma raiz dentro de outra raiz. Vou pegar minha caneta aqui. Eu tenho uma raiz N, no qual estou tirando a raiz de M, no qual eu tenho a letra A para extrair essa raiz. Então a propriedade está me dizendo o seguinte: quando eu tenho raiz de raiz, é como se eu tivesse uma multiplicação de N vezes M. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos lá, vamos desmembrar esse cara aqui da seguinte forma. Imagine-se que eu tenho aqui o seguinte, por exemplo, vamos pegar o inverso dessa raiz, né, que é a potência. Então vai ficar N, no qual eu tenho A elevado a 1 sobre N. Beleza? Isso aqui é o que? O inverso dessa raiz é a potência. Beleza? Isso aqui é elevado a N. Só que o inverso disso tudo aqui seria o quê? O inverso disso tudo aqui, eu poderia pegar o seguinte, que como se eu pegasse esse índice N e ele viesse por baixo do meu M. Então ficaria assim, ó. Ficaria A elevado a 1 sobre M dividido por N. Beleza? Porque aqui nada mais, nada menos do que
propriedade de fração. Depois nós vamos entrar aqui em propriedade de fração, mas caso você tenha dúvida, é só acompanhar os exercícios dentro dos nossos conteúdos. Então, por exemplo, propriedade de fração, que eu falei bem rapidinho, para vocês entenderem o que aconteceu nisso aqui, ó. Imagine-se que eu tenho, vou pegar esse exemplo aqui, ó. Imagine-se que acontecesse aqui, ó. Vou colocar aqui para explicar aqui. 1 vezes m vezes esse n aqui é como se eu tivesse um 1 por baixo dele também, né? Então, 1 sobre n é como que o inverso dele, da raiz, fosse 1 sobre n, né? Multiplicando. 1 vezes 1, 1. E aqui, m vezes n seria m, n. Perfeito? Só que, nesse quesito aqui, como eu tenho essa divisão aqui desse n, o meu cálculo ele continuaria dessa forma aqui, ó. Ele seria a elevado a 1 dividido por m vezes n. Por quê? Porque dessa mesma forma, quando eu cheguei nessa propriedade de a elevado a 1 dividido por m menos n, eu chego novamente, vou puxar uma setinha aqui. Eu chego novamente nessa mesma propriedade, que seria transformando essa potência em raiz, seria a raiz de m, vou pegar a borracha aqui, ficou pequeno. M vezes n elevado a raiz de a. Ok? Professor, acho que melhor com o número que eu vejo mais, eu entendo mais. Vamos lá, com o número também vocês vão ficar mais craque para poder fazer as questões. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Imagina que eu tenho uma raiz quadrada. Dentro dessa raiz eu tenho outra raiz quadrada de 3. Vamos aplicar a propriedade? Tanto n como m podem ser multiplicados. Então, vai ser o quê? 2 vezes 2 raiz de 3. Isso aqui nada mais, nada menos, vai ser o quê? Índice 4 sobre a raiz de 3. Beleza? Outro exemplo. Vou colocar mais raiz aqui, ó, para vocês entenderem. Isso aqui você pode usar para... Vai ter questões que você vai pegar raiz em cima de raiz, em cima de raiz. Você aprendendo essa propriedade, que aplicando ela não tem erro. Então, por exemplo, aqui eu vou pegar uma raiz quadrada. Dentro dessa raiz quadrada eu tenho outra raiz a quarta. E dentro dessa raiz a quarta eu tenho outra raiz a quinta. Esse aqui ficou bem pequeno, né? A quinta. E aqui eu tenho uma raiz de 7. Então vamos lá, olha para você ver. Eu tenho uma raiz quadrada. Dentro dessa raiz quadrada tem uma raiz de índice 4, depois uma de 5. E dentro dessa raiz de tudo isso tem 7. Como que eu faço o cálculo? M vezes n, aqui poderia ser uma outra letra qualquer, mas eu multiplico tudo. Então ficaria uma única raiz no qual tem multiplicação de 2, 4 e 5 sobre raiz de 7. Meu resultado seria o quê? Raiz com índice 10, raiz de 7. Beleza? Isso aqui, se você aplicar lá nos nossos exercícios, fazer os exercícios, você vai ver que isso aqui ajuda muito, essas propriedades de raiz ajudam muito. Não entendi, professor? Volta o vídeo, reveja o vídeo, veja os pontos novamente.
Caso a dúvida ainda persista, aí você manda lá, procura no Instagram ou no LinkedIn, beleza? Então vamos continuando. Agora que nós vamos fazer umas questões, né? Pra gente poder treinar, praticar. Isso aqui é pra você ver, questão do CESP. Questão um pouco antiga, né? 2012. Mas dá pra gente praticar aqui, ó. Pegando propriedade de potência e depois nós vamos entrar em uma ou duas questões de raiz. Vamos lá. Se B indicar os expoentes 1, 2, 5 e 6, então A acertará se apontar um número menor que 100. Pô, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer aqui o seguinte: a multiplicação com esses expoentes vai me acarretar, vai me apontar. Vou pegar até o marca-texto aqui, ó. Marca-texto. Vai me apontar um número menor que 100. Então vamos lá, vamos fazer. Imagina se eu tenho n elevado a 2, por exemplo. Os meus expoentes seriam 1 vezes 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a quinta, vezes 2 elevado a sexta. Isso aqui vai ser um número menor que 100? Cara, não sei, né? Vamos fazer aqui, né? Vamos pegar esse cara aqui, ó, por exemplo, a soma desses dois aqui, né? 2 elevado à terceira, vezes 2 à quinta, vezes 2 à sexta. Vou pegar uma outra caneta aqui e vamos fazer a conta, né? Esse aqui, 2 elevado à terceira, elevado ao cubo, vai dar 8. 5. 2 elevado a 5 vão ser o quê? 8 vezes 2 vezes 6. 16 vezes 2. 16 vezes 2, 32. Então esse cara aqui é 32. Elevado a sexta vai ser... vamos lá. Isso aqui é 32 vezes 2 vai dar 64. Beleza? Aí ele está me perguntando o seguinte: então A acertará se apontar um número menor que 100? Cara, nós pegamos aqui, né? Vamos somar esses caras. Fazer isso, né? 64 mais 32. Vamos fazer essa conta primeiro. 4 mais 2 vai dar 6. 6 mais 3 vai dar 9. Não é isso, né? 9. Com mais 8, isso aqui vai dar 14, vai 1, 104. Então, o resultado dessa conta aqui seria 104. Tá me falando, então A acertará se apontar um número menor que 100? Pô, não é um menor que 100, é um número maior que 100, deu 104. Então, essa questão, ela tá errada. Vou pegar até um marca-texto aqui, colocar a cor da cor. Essa questão aqui, ela tá errado. Marca-texto, ô marca-texto. Mas gente, meu marca-texto não quer mudar, por quê? Estranho. Será que é aqui? Ah, é aqui, ó. Errado. Beleza? Mas vamos lá, vamos continuar aqui, vamos parar de colorir, vamos fazer exercício. Outra do CESP, 2009. Opa, isso aqui já é mais um pouco interpretativo aqui, ó. Uma árvore cuja altura é igual a 8 elevado a 2 sobre 3, m mede. Como é que eu faço isso aqui? Propriedade potência. Eu tenho que tentar eliminar essa fração aqui para eu poder saber a medida exata. Então vamos escrever aqui. Eu tenho 8 elevado a 2 sobre 3.
Eu posso dizer isso, eu posso dizer que 8 é como se fosse 2 ao cubo elevado a 2 sobre 3. Concorda comigo? Que esse 2 aqui ao cubo é igual a 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Agora, nesse caso aqui, como eu tenho uma multiplicação de fração, multiplico 3 vezes 2, e aqui é como se fosse 1, 3 vezes 1, 3. Então, ficaria assim, ó. Ficaria 2 elevado a 6 sobre 3. 6 dividido por 3 vai dar o quê? 2. Então, ficaria 2 ao quadrado. Este resultado aqui vai ser o quê? Vai ser 4. Então, vamos lá. Uma árvore cuja altura é igual a 8 elevado a 2 terços, mede, pega a marca texto, menos que 3 metros de altura? Não, vai dar 4 metros de altura. Mais de 3 metros, e menos de 5 metros, isso mesmo, gabarito, nossa letra B de... Esse aqui não é mais de 5 e menos de 7, não é mais de 7, não é mais de 9, não é. Beleza? Olha pra você ver, aplicando a propriedade potência, você resolve muito simples essas questões. Então vamos para a última aqui, ó. FCC, ó, essa aqui já é um pouquinho mais recente, essa aqui já é de 2016, não é tão velha igual as outras, né? Fundação Carlos Chagas. Vamos lá, vamos fazer. Sendo A igual a raiz, tirar a raiz de 14, B, raiz de 7, C, raiz de 12, o valor da expressão numérica A vezes B dividido por C igual a... Pô, gente, vamos lá, né? Ele está me dizendo o seguinte, ele quer a multiplicação de A vezes B dividido por C. Então, quem que é meu A? Meu A é raiz 14. Vou até escrever aqui. Meu A é raiz 14. Quem que é meu B? Meu B, raiz de 7. Quem que é meu C? Meu C, raiz de 2. Então, ele está querendo isso aqui, ó. A vezes B dividido por C é igual... Vamos lá. Quem é meu A? 14. Quem que é meu B? Raiz de 7. E quem que é meu C? Raiz de 2. Tem essas respostas aqui? Não, então vamos trabalhar mais um pouquinho. Vamos lá, vou pegar outra caneta aqui, ó, pra vocês verem. Essa raiz aqui, ó, 14, eu poderia escrever ela de outra forma. Como, professor? Escrever assim, ó, raiz de 2 vezes raiz de 7. Porque você não concorda comigo que 7 vezes 2 não dá 14? Então, é o mesmo valor. Beleza? Vezes raiz de 7 sobre raiz de 2. Pô, agora ficou fácil, né? Como eu tenho uma multiplicação aqui, como eu tenho um produto, eu posso cancelar essa raiz com essa raiz. Então, vai ficar raiz de 7 vezes raiz de 7. Isso aqui, minha gente, vai dar o quê? Vai dar uma raiz de 7 ao quadrado. Como aqui está quadrado com quadrado, cancela essa raiz, o meu resultado vai ser
raiz de 7. Então, se você na esquerda, 49, raiz de 49, 7 também. Resultado então dessa questão, gabarito, letra E. Viram que umas propriedades tanto de potência como de raiz, você consegue fazer muitas questões. Isso aqui são questões simples, questões básicas. Mas se você acessar os conteúdos que está na plataforma, praticar os exercícios, seu nível de resolução de questões vai só aumentando. Porque é só um esboço, só uma explicação, só depende de você. Então vou encerrar por aqui e até a próxima aula.